proteção ao próximo, quer dizer, essa proteção não é ao indivíduo, é à sociedade como um todo, né? Eu fiz parte daquele grupo que fundou, dos fundadores, porque eu fui chamado, acho que na primeira, segunda reunião, em seguida à fundação, Tatiana me convida, e aí eu venho para o Instituto e conheço figuras, né, que ficaram amigos até hoje, enfim, foi muito interessante. Tudo nascendo, e era interessantíssimo, porque você tinha pessoas que a gente nunca imaginava conhecer, ainda jovem, advogado, recém-formado, e de repente você estava tendo contato com Alberto Franco, Ranulfo de Melo Freire, e tantos nomes ali, e todos te tratavam, Adalto Swanes, e te tratavam com uma tranquilidade, com uma igualdade, e tinha tudo a fazer. Nós não tínhamos nada, quer dizer, era tudo. Luiz Flávio Gomes era o presidente, foi o primeiro presidente, e tinha que construir tudo, não tinha nada, tudo era um sonho, era uma salinha pequenininha aqui nesse prédio. Na verdade, começa na Tabatinguera, a gente começa na Tabatinguera e depois vai para conseguir uma sede própria, e a coisa vai crescendo. E eu me lembro que nós tínhamos reunião todas as quintas-feiras, nos reuníamos, todo mundo junto, na salinha, debatendo de tudo, de questões políticas profundas do país, da criminalidade, dos estudos que poderiam ser feitos, debater assuntos técnicos, teóricos, dogmáticos, e o dia a dia, as coisas mais bobas que tinha que se fazer. E tinha que fazer tudo. Então era um sonho, e eu ali, e alguns na minha época, éramos os mais jovens que estavam ali para fazer de tudo, para carregar a pasta, né, dos importantes, e com isso fomos aprendendo, e foi nos dando importância também. Então eu vivi realmente o início e participei de tudo, acho que tive em todos os locais, acompanhei o crescimento todo até virar presidente. Então participei, fiz tudo de buscar professor no aeroporto e até a organizar os eventos, foi um grande aprendizado. E era interessante porque todos eram tratados de uma forma muito igualitária. Então, foi uma coisa que aprendi, né, e ficou para a vida, o respeito com que essas pessoas que eram para nós, que eram pessoas importantes no cenário nacional, no mundo jurídico, discutiam de igual para igual com um estudante de direito, né? E isso fazia com que o interesse do estudante, dos recém-formados, em acompanhar isso. Então havia um respeito muito grande e todos faziam tudo. Todo mundo fazia no final, todos faziam tudo. E acho que isso foi a grande força, foi o que fez o Instituto poder crescer. Era um instituto que não tinha dono, não tinha uma cara, não era um instituto absolutamente democrático. E talvez até as crises aconteceram em função da própria democracia como era criado. Então fazia parte. E o crescimento era passar por essas crises e somando e juntando pessoas primeiro bastante parecidas, depois a gente foi trabalhando também com as pessoas que não concordavam muito com a ideia, e colocando elas no debate. E isso foi abrindo, eu diria, a cabeça de todos, né? Isso talvez foi o que impulsionou o crescimento do Instituto. Nós, o Instituto, recém-fundado ali, nós queríamos dar uma dimensão internacional. O Alberto era a pessoa mais respeitada, né, no mundo jurídico. E nós saímos, ia com o Alberto, né, e viajamos pela Europa, fomos para a Alemanha fazer contato com alguns institutos, fomos para Portugal, fomos para a Espanha, e aí fomos nos apresentando, conhecendo os professores, tivemos no Instituto, acho que foi no Max Planck, tivemos em Lisboa, em Coimbra, com Figueiredo Dias, tivemos na Espanha também, e à medida que a gente ia abrindo portas, e aí passava pelas livrarias. O Alberto
O Roberto conhecia tudo, conhecia, os livros acabavam de ser lançados, ele já estava lendo, então ele discutia com muita profundidade com qualquer professor lá fora. Isso dava muito respaldo, muito respeito pelos professores de fora. E à medida que isso foi acontecendo, a gente foi realmente se tornando um instituto internacional. E aí a gente começou a fazer convites aos professores, quando criaram os seminários, e os professores vinham para o Brasil, e aí a gente foi colocando no nosso mundo aqui, né, na nossa dogmática, tendo contato com os grandes professores no mundo inteiro. E foi divertidíssimo. Isso nos permitia, claro, à medida que os professores vinham para o Brasil, e o brasileiro é sempre uma pessoa, nós somos muito abertos, recebemos muito bem, né? Então, a gente recebia os professores, viajava, levava para a praia, marcava congressos no Nordeste, acompanhava no Nordeste, então ia para a praia com eles, e isso cria uma intimidade com que eles não estavam acostumados. Então, na Europa, o formalismo era muito grande. Eles vêm para cá e, embora todos aqui, o conteúdo era muito importante, óbvio, e as pessoas eram muito sérias e muito profundas, mas, ao mesmo tempo, muito humanas. E uma relação muito informal. E isso acho que toca muito os professores de fora, que passam a ter, mais do que o respeito pelo Instituto, ainda uma amizade muito grande. Então ficaram amigos. E aí, com isso, nós conseguimos manter o contato, e um ia conversando com outros e foi aumentando, então foi ampliando o leque. E aí, no mundo inteiro, os convites chegavam e as pessoas vinham, e vinham com prazer para o Brasil, porque tinha esse contato humano muito importante. Então, o Instituto e o seminário passa a ser incluído, eu diria, internacionalmente na agenda. E os professores vêm com muita facilidade, porque acabaram gostando de estar no Brasil, desse contato pessoal, o que também fez com que nós tivéssemos e poderíamos nos aproximar dos professores também, o que permitiu muita gente a depois ir fazer mestrado, doutorado fora, quer dizer, houve uma troca muito interessante nessa relação, seja profissional, seja pessoal. O Alberto foi, eu diria, meu mentor profissional, né? Alguém que me colocou numa outra estatura jurídica mesmo. O Alberto, desde quando você ia viajar e ele entrava na livraria e escolhia os livros que você devia ler, né? E te selecionava ali, e te cobrava depois, e te questionava e perguntava. Depois teve uma época que o Alberto sempre era chamado para os congressos, para os seminários, e o Alberto só aceitava o convite se, e isso não era só comigo, foi várias pessoas, né? Se convidassem as pessoas. Ele dizia, não, eu vou junto. Mas convida lá a Tatiana, convida o Podival, convida, enfim, as pessoas que compunham o Instituto, e eu acompanho. Então a gente começou a ser convidado. Na verdade, no começo a gente era convidado por conta do Alberto. Eles queriam o Alberto, mas ele nos colocava. Então a gente ia. E isso foi dando uma dimensão para todos nós ali, muito por conta dele. E, enfim, e aí nós, com a história do boletim, veio o surgimento da criação, a gente precisava criar alguma coisa, na época não tinha, a informática não tinha, né, a coisa era física mesmo, e nós montamos então um boletim, e eu, de novo, Tatiana sempre comigo, e mais alguns amigos, e a gente sentava numa salinha, e quem queria ajudar, ele se reunia e fazia o boletim, e procurava pessoas, e eu fui atrás do Ministério Público para colaborar, e todo mundo dizia, mas é o Ministério Público. A gente foi e fizemos convênio com o Ministério Público, e a ideia era ir participando e trazendo pessoas para colaborarem. O boletim, que era algo pequeno, começa a ter uma importância, começa a ser lido, começa a ser, de certa maneira, uma referência, porque você não existia algo simples de ler, uma leitura rápida, era um informativo, trazia um conteúdo profundo, e aí você tinha desde de pessoas, de professores de grandes universidades escrevendo, até um estudante que quisesse escrever.
Então, e a gente corrigia, ia botando, era um trabalho, foi um trabalho de várias mãos. E aquilo foi criando uma importância enorme, né? E aí, mas foi desde fazer o boletim até tirar. Eu me lembro uma hora, um dia a gente resolveu que tinha que mudar um pouco o layout, estava tudo muito velho, muito. Aí falou, ah, vamos criar aqui, mas a gente não tinha dinheiro para contratar alguém para criar. Eu me lembro que eu desci ali na frente do predinho, tinha um reloginho, e eu fiquei tirando foto do relógio, e a foto do relógio depois virou, foi a capa do boletim, foi usado lá, a fotografia. Todo mundo fazia tudo, de tirar fotografia, a escrever artigo, a corrigir os artigos, e assim foi. Né? E o boletim foi um instrumento, eu achei, bastante usado, teve uma importância muito grande, num determinado momento, inclusive, porque você não tinha um modelo como se tinha um boletim naquela época. E eu, formado numa faculdade que não tinha muito nome, né? Eu me formei na FMU, não era uma das maiores faculdades. Depois fui a trabalhar no 11 de agosto, no departamento jurídico, como orientador ali. Acho que era um dos únicos orientadores que não eram da faculdade, mas que foi aceito por questões aí diversas, e aí comecei a trabalhar lá. E logo em seguida vim trabalhar, ajudar, participar do IBCCRIM. E aí, claro, me coloca com pessoas e com assuntos e, e com uma matéria diferente, me coloca em outro nível do direito penal. Uh, e aí você começa a estudar e se aprofundar os temas e ter contato com o pessoal de fora e estudar. E aí, claro, com o Alberto, com o Adalto, com o Ranulfo, conversando com essas pessoas, você começa a participar de reuniões, de grupo de estudo. Foi montado uma época um grupo de estudo para fazer uma reforma de um código penal, e eu fiz parte do grupo que debatia isso, era um grupo dos Rio e São Paulo, então eu estava junto, e aí você se aprofundava no tema para participar disso. Quando a professora Ada Peregrini Grinover cria a Lei 999, o Instituto é chamado para apoiar, inclusive, aquela legislação, e me colocam no grupo que discutia aquele assunto. Obviamente que não tinha a envergadura de muitos que estavam ali, mas isso me faz querer me aprofundar, para poder fazer parte disso, para poder estar junto disso, eu precisava ter a profundidade que as pessoas tinham. E aí eu comecei a estudar, realmente estudar, e me aprofundar nos temas. Então o Instituto me impulsiona, me coloca, me permite chegar num lugar que talvez eu demorasse muito tempo para chegar. Né? Óbvio que aqui, e isso não foi só comigo, foi com tantos e tantos. Quer dizer, aí era as pessoas aproveitarem a oportunidade de estar junto com um grupo de pessoas com um nível intelectual, cultural e jurídico grande. E aí, aqueles que se dedicaram, obviamente, ganharam muito com isso. E foi o que eu fiz. Então, eu acho que o Instituto, sem dúvida alguma, impulsiona a todos aqueles que estavam próximos, e principalmente naquele momento, né? Na formação, na criação, nos primeiros, talvez, 10 anos de instituto, as pessoas o nível das pessoas que participavam era um nível muito profundo, e você não tinha isso, você não tinha onde encontrar essas pessoas. Tirando aqueles que estudavam na USP, tinha lá na USP os grupos de estudo ali, mas era uma coisa muito fechada para quem era de fora. Quer dizer, para quem estava fora desse mundo, eu não trabalhava num grande escritório da advocacia criminal. Eu comecei a estagiar, sim, aí a história do Milton Rosenthal, mas era pequeno, era uma boutique, eu não tinha um espaço, então você não tinha onde ir. Na verdade, ainda que se quisesse crescer, tudo era muito difícil. Você não sabia o caminho, você não tinha como encontrar as pessoas. O Instituto era isso, te colocava em contato com um mundo que eu não tive. Né? E com membros do Ministério Público, da magistratura, com professores, com acadêmicos, com doutrinadores, me coloca em contato com essas pessoas. Eu acho que esse foi o... E aí, claro, quem é dedicado, quem é um pouco esperto, quem percebe isso, era só se aprofundar, você tinha com quem conversar, você sabia o que conversar, o que ler, qual caminho seguir. Né? Isso era um ganho enorme. Quando achavam que a gente vinha aqui quinta-feira e que eu estava trabalhando, na verdade, estava
usufruindo, né? Era captando, quem ganhava era eu, quer dizer, por mais que eu trabalhasse e me dedicasse, e acho que tantos outros. Então, os inteligentes entenderam isso. Era um grupo muito seleto, era um grupo, eu tive o privilégio de fazer parte. E o interessante, qualquer um que quisesse poderia fazer parte. Você batia na porta, entrava e era acolhido. E claro que isso eu até entendo, o tempo vai passando, o próprio instituto vai aumentando de tamanho, de importância, e as coisas vão sendo mais formais, fica um pouco mais inacessível, de certa maneira, não porque as pessoas não são tão democráticas como antes, mas porque o próprio crescimento dificulta. Antes não, antes precisava de todo mundo para criar a biblioteca, precisava de todo mundo para carregar o livro, precisava de todo mundo, você não tinha dinheiro para nada, para ter gente trabalhando, então você tinha que trabalhar no lugar das pessoas contratadas. Então o acesso acabava sendo até mais fácil, né? E aí naquele momento era isso, acesso muito fácil a pessoas muito profundas, e aqueles que souberam aproveitar disso ganharam muito pessoalmente. Você não tinha nada parecido com um instituto tão eclético em matéria de ciências criminais. Então, você sempre teve pessoas mais garantistas, vozes isoladas que, né, davam murro em ponta de faca, tentando passar o óbvio para a sociedade, mas era sempre difícil, né? Até porque eram vozes isoladas. Quer dizer, o Instituto permitiu, de certa maneira, juntar essas vozes todas. E a hora que você junta tudo isso, você, primeiro, dá um enfoque mais institucional. Depois, o Instituto acaba protegendo cada um dos indivíduos ali que estavam isolados, brigando, gritando contra o estado de coisa que se apresentava, porque aí vocês já tinham, não era um maluco isolado, eram vários malucos juntos numa mesma bandeira. Isso dava um conforto mais que tudo, né? É duro quando você está sozinho ali brigando contra tudo e todos e sendo massacrado por eles, né? A experiência que eu tenho nos casos midiáticos, por exemplo, é muito difícil. É muito difícil a gente sair na rua, me lembro, sei lá, na época do Nardoni, você sair na rua, você era xingado, agredido. Quer dizer, eu tinha que sair de casa com segurança policial. Era uma coisa meio maluca. E isso machuca, isso mexe. Você tem família, você tem filhos, as crianças vão no colégio. Eu me lembro, um episódio bobo, mas era isso. Era a minha filha, que era pequenininha, e eu separado, fui buscar ela no colégio, ela queria convidar uma amiga para ir dormir em casa. E eu dizia, mas como é que eu vou chegar aqui, pai separado, na porta do colégio, falar com a mãe de uma amiguinha que vai dormir em casa? Elas me olhavam como se eu fosse assassino de crianças. Quer dizer, a defesa é muito confundida com o caso em si, com quem está sendo acusado. Há uma mistura muito grande disso. Então, é uma pressão violenta. E o Instituto era um porto seguro, é quase o pique, né? Você corria para cá e aqui você estava, de certa maneira, protegido. Aqui todos falavam a sua linguagem, aqui todos entendiam o que você estava dizendo. Isso teve um papel importante para muitos. Digo para mim, enquanto advogado, mas para muitos juízes, né? Você sempre teve no tribunal a minoria dos juízes garantistas, e que tinham uma pressão muito grande contra, que eram massacrados pelo próprio sistema, porque o sistema era o oposto disso. E aqui de certa maneira, você tinha já não eram vozes isoladas, mas você tinha um instituto que apoiava essas pessoas. Dizia não, assim não. Né? E à medida que o instituto vai crescendo e isso vai tendo força, ele vai tendo mais força, inclusive, para apoiar essas pessoas. Então essas pessoas ficam cada vez mais protegidas, de certa maneira. E aqui vale para todo mundo, para o juiz, para o promotor, e a gente pegava qualquer caso. Se eu ouvia falar de um caso no interior do Nordeste, onde um juiz teria sido garantista e está sendo massacrado por isso, a gente ia lá defender, né? Através de artigos no boletim do Instituto, nas revistas. A gente tinha
passa a ter uma dimensão nos jornais. Então, os jornalistas, porque eram pessoas sérias, e os jornalistas, então, passam a nos procurar como um local para se buscar uma opinião. E aí a opinião deixa de ser uma opinião isolada de um ou de outro e passa a ser uma opinião institucional, amparada num Instituto de Ciências Criminais formado por pessoas absolutamente não política partidárias. Porque a ideia aqui nunca era, a gente não tinha aqui uma cor. A gente não era de esquerda ou era de direita. Era... Claro que um Instituto de Ciências Criminais tende a estar mais ligado a uma visão política mais de esquerda, acho que é até natural, mas aqui não se tinha, e acho que não se tem, uma ideia de fazer uma política partidária. E talvez esse foi o grande ganho do Instituto, porque na medida em que ele não tinha um foco político partidário, ele tinha absoluta liberdade para falar o que quisesse de qualquer governo. Né? A gente não tinha problema nenhum com isso. Então, eu me lembro que, claro, algumas pessoas não gostam. Quando uma vez num seminário, a gente resolveu chamar o Sérgio Moro, ainda juiz lá em Curitiba, e muitos se rebelaram. Falaram, mas você vai dar espaço para ele? E a maioria disse, não, vamos. Até para criticá-lo. Mas isso aqui é aberto, que vem. Porque também falar para os seus, você vai falar só para aqueles que defendem seu ideal, a sua ideia, é fácil. Duro é falar com o outro, é discutir, é trocar opinião, e acho que a gente ganha seriedade à medida que a gente chama as pessoas, e obviamente com todo respeito, com toda educação, mas começa a contrapô-la. E a hora que você está contrapondo, você, bom, talvez a pessoa mude, né? Não foi o caso, infelizmente, mas poderia ser, mas acho que a ideia é essa, e cresce a seriedade, cresce a importância, e a mídia passa a nos usar, no bom sentido, como um local para buscar uma outra informação. Né? E aí a gente passa a ser, efetivamente, a gente começa a receber a mídia nos procurando, dizendo, olha, eu tenho tal opinião, o que vocês acham disso? É certo? É errado? Qual o posicionamento do Instituto? Então, o Instituto cresce, inclusive, junto à opinião pública, porque junto à própria mídia passa a ter um papel, passa a ter uma importância. E eu acho que fez bem para o Instituto, mas fez bem à população, fez bem à sociedade, esse papel que a gente conseguiu conquistar. É um caminho longo, né? E é duro aqui porque a gente faz muita força, muita força, muita força, e a impressão que você tem, principalmente quando você está no Instituto, quando você está dentro do Instituto, quando você tem um papel de direção, você acredita que está mudando o mundo, né? E você faz tanta força e no final, lá na ponta, é um esforço enorme para uma mudança muito pequena. Mas essas mudanças pequenas são importantes, porque são elas que vão permitindo as próximas e cada passo vai permitindo o próximo e assim a gente vai evoluindo. E sempre foi, o Instituto nasce com a crise na casa de detenção, né? O Carandiru, aquela loucura toda. Então sempre nasceu com esse viés, né? E a gente sempre se preocupou muito com isso. E principalmente para essa criminalidade, que era uma criminalidade sem voz, né? Os presos sempre esquecidos, largados, jogados ali. Eu digo nem como animais, né? Porque talvez a situação dos animais num zoológico seja muito melhor do que a situação dos presos nas prisões que nós vivemos, né, e vivenciamos no dia a dia. Então, a ideia era dar voz a esse povo que nunca teve voz. Né? E normalmente são os mais pobres, os mais os negros. É isso, é triste, mas é essa a realidade. E a gente sempre brigou muito contra tudo isso. É duro, porque é o que eu digo, você faz um esforço hercúleo e o resultado é muito pequeno e de vez em quando a gente, isso aqui nem aquele jogo de crianças, quando você chega no final você dá 10 passos para trás, né? E aí vai de novo. As pessoas não entendem muito isso e é natural, talvez, numa sociedade inculta como a nossa, quando você fala em direitos humanos, você fala para si, você não fala, né? Eu me lembro
quando a gente viveu aquele caso da menina Madeleine lá em Portugal, que era filha dos ingleses, foram a Portugal, estavam num hotel, os pais foram jantar, uma situação um pouco obscura, voltam, a menina tinha desaparecido. A sociedade portuguesa como um todo a crucificou e condenou os pais ali, porque ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido, então precisava ter um culpado e o culpado era o pai. E a sociedade inglesa se reuniu para defender os pais, dizendo não, se a gente não sabe o que aconteceu, não dá para puni-los. E inclusive fizeram lá uma vaquinha e juntaram dinheiro para os pais, ajudar os pais a pagarem os advogados. Veja como é o papel da sociedade. Ninguém está protegendo os pais porque por outra razão, senão porque estão se protegendo. Porque protege a sociedade como um todo. Bom, se nós não sabemos o que é, não dá para condenar ninguém, né? Então as pessoas têm que entender, e talvez isso só aconteça com cultura, com a sociedade mais culta, mais preparada, e nós não chegamos nessa fase. É uma democracia muito recente, com muitos percalços, né? A gente vem do governo Collor e com uma série de impeachments e um sucessivo ao outro, e a gente não tem tranquilidade, né? E ainda não há cultura. E hoje, então, que a cultura não é o foco, né? Não é acho que num país como o nosso, o mais importante para começar a história era olhar a cultura, educação. As pessoas precisam ter educação moral e cívica. E hoje não tem, né? Hoje, na verdade, o foco é outro. Então está meio largado. Infelizmente, nós estamos numa situação, e nesse momento acho que o Instituto tem um papel muito mais importante. Porque aí depende de quem desses institutos que estão fora, né, das forças governamentais ali, para dizerem não, nós precisamos disso. Hoje nós estamos suprindo, de certa maneira, a falta do Estado para educação e cultura. E a gente precisa disso. E acho que o papel disso hoje é mais importante ainda. Nesse momento que a gente vive, no momento de escuridão, vamos dizer assim, o Instituto tem que ter uma bandeira muito mais forte. Renasce, quer dizer, precisa ter uma força muito maior, né? A gente precisa sair desse... E aqui não estou fazendo nenhuma campanha política, porque não se trata disso, não é A, B ou C. Mas, obviamente, nós vivemos um momento onde a educação, onde a cultura, onde os direitos dos cidadãos são largados de lado. E, nesse momento, entidades como essa precisam, né, realmente usar da força, né, da energia, tirar energia para dizer, não, espera lá, isso não pode ser assim, né? O papel acho que é mais importante ainda. Veja, 20 anos atrás a gente falava disso e 20 anos depois, talvez com relação à segurança jurídica a gente esteja muito pior do que antes, né? Nós não evoluímos, ao contrário. Muito triste, o que nós estamos vivendo hoje é perigosíssimo, né? Não só por esses conflitos todos, esse barulho todo que fica, porque no final talvez represente pouco, mas isso tem uma dimensão para os outros poderes, para os outros, quer dizer, isso ecoa de uma forma muito ruim. Então, cada frase mal falada de um presidente da República, cada colocação inadequada que se faz, tem menos efeito, me parece, com relação ao presidente mesmo, mas tem muito efeito com relação a todos aqueles que escutam aquela frase e como atuam com relação a esse cenário, né? Então, o medo disso é que todos eu não gosto do termo dos operadores da justiça, mas qual o reflexo disso? Para os policiais, quando a gente fala em aumentar o armamento, em aumentar o poder bélico, em enaltecer a polícia, e aqui eu não quero fazer nenhum juízo negativo à polícia, mas enaltecer no sentido da brutalidade com que trata as pessoas, isso tem um efeito enorme, é um efeito cascata, eu diria, com reflexos duríssimos contra a ponto final ali, o mais pobre, o
tem menos apoio, menos suporte, menos... Então, é a preocupação muito grande. A gente vive um momento muito, muito, muito ruim em termos de garantias, eu diria, nesse país, né? E acho que caberia ao executivo defendê-las, né? E defender as garantias não quer dizer que você não esteja defendendo as pessoas, quer dizer, não é que você está aplaudindo a criminalidade, são coisas completamente diferentes, mas isso precisa ser colocado. E a gente tem um exemplo muito ruim, porque o exemplo que vem de cima é contrário a tudo isso. Então, mais uma vez, daí a importância dos institutos para fazer um contrapeso a todo esse discurso que está aí colocado. Num dos seminários, nós tivemos a ideia de criar uma rede, vamos dizer assim, com os países todos da América Latina, os que a gente conseguiria contato, e fazer, a ideia era até fazer uma revista, e começou a ser feito, uma revista entre todos os países. Então, a gente fazia com vários artigos, seria a maioria deles, todos eram na língua espanhola, e a gente ficava na língua portuguesa com o Brasil, então a revista tinha as duas línguas. E eu participei um pouco até bastante dessa formação dessa rede. Tinha uma dificuldade enorme, que era a dificuldade, daí você entende o quanto o Brasil é importante para toda a América Latina, que era uma dificuldade numérica, quantitativa. Se você pegar um país como a Argentina, eu agora não me lembro os números, mas a revista era para ser entregue basicamente nas universidades. O número de universidades na Argentina é incomparável ao número de universidades no Brasil. Então, eu falo da Argentina, podia falar do Uruguai, podia falar da Bolívia, podia falar o Brasil é muito grande, é uma dimensão gigante, os números são enormes. Eu me lembro que a dificuldade na hora de custear uma revista, praticamente a soma de todos os países juntos era menos de quantidade de revista que precisava do que o Brasil precisava. Quer dizer, 2.000 volumes, 1.500, 2.000 volumes de revista no Brasil é nada, né? Quando a gente faz um livro jurídico, o mínimo que se faz, uma edição, são 3.000. E é um número muito pequeno. E 3.000 livros, imagina 3.000 revistas no Uruguai, é uma loucura. Então tinha uma dificuldade enorme, porque as dimensões do Brasil são infinitamente maiores. Daí a dificuldade também de tudo, né? Porque é um país muito grande. Mas foi criada a rede, e nós tivemos contato com inúmeros países. Eu me lembro uma vez que a gente foi convidar um professor cubano para participar. E o professor cubano, quando responde a carta num papel de pão. E se desculpa, porque ele não tinha caderno. Me lembro que nós chegamos a convidá-lo para vir para o seminário enfim, e era uma dificuldade enorme, porque eles não tinham nada, não tinham condição nenhuma, né? Então era muito desigual. Mas foi uma experiência interessante. Eu não sei hoje como está, me parece que não prosseguiu, até por essa dificuldade entre os países, e a diferença era muito grande. Mas foi uma experiência bastante interessante para nós. Antigamente, veja que tinha, os advogados faziam fichas das matérias. Você acompanhava o diário oficial, pegava os casos julgados, ia fazendo as fichas de cada caso, como era julgado no Supremo, no STJ, ia guardando as fichas nos arquivos, e aquilo era uma referência. Você tinha depois o código, eu até participei do Código de Processo, tinha o Código de Processo Penal comentado e anotado, e o do Alberto Silva Franco e outros, de penal e de processo. De penal, acho que eu fui convidado até no Nascedouro, ele já tinha o Código Penal há muitos anos, era histórico, e tinha toda uma jurisprudência de como os casos eram julgados nas cortes superiores, inclusive. Veja, então o valor que nós tínhamos era o valor da informação. Quem tinha informação tinha o valor. O advogado que sabia como cada turma, ou cada câmara, julgava determinado assunto,
tinha uma vantagem sobre o outro. O advogado que assistia, eu pensava de ir ao Supremo, e ficava, quando eu estava em Brasília, ficava sentado e passava o dia assistindo julgamentos. Porque assistindo julgamentos você sabia como o Supremo estava julgando aqueles casos. E fala o Supremo, como fala o STJ, como poderia falar qualquer tribunal desse país. E aquilo era o valor. A informação tinha um valor. Deter a informação tinha um valor. Porque poucos tinham informação. Então quem tinha informação ganhava com a informação. Aí vem um mundo moderno, onde a informação está colocada aos montes para todos. Então todos têm a mesma informação. Todo mundo dá um Google e sabe exatamente naquela matéria como está sendo julgada ontem, como foi julgada hoje, como está sendo julgada nesse momento. Você assiste o julgamento. Isso quer dizer, a informação é uma informação compartilhada por todos. Agora eu digo, então o valor não é mais da informação. Porque antes ter a informação valia. Hoje todos têm informação. O que vale e a dificuldade é saber o que eu faço com a informação que eu tenho. Antes, talvez, o que eu faço era irrelevante, porque a informação já se bastava por si só. Hoje você equiparou todo mundo dá um Google, todo mundo tem a mesma informação. A questão é, o que eu faço com a informação? Que informação é válida e como eu devo usar a informação? Muda completamente essa figura. Né? E eu acho que, como a informação está aí e ela está de uma forma democrática colocada, você tem comentários sobre a informação dos mais amplos possíveis, desde comentários e interpretações sérias, desde as mais absurdas que se tem. Um instituto como o nosso tem a importância de validar a informação. Acho que essa é de dar credibilidade àquela informação e à utilização daquela informação. Então, hoje o papel do Instituto é falar, interpretar esta informação desta forma é válido. Como a gente tem muita informação e ela é jogada de qualquer jeito, e todos são comentaristas, o que é um comentário importante? O que é sério? Né? E aqui não é porque eu prefiro uma posição ou outra, na posição que você quiser ter, seja uma posição, vamos chamar de esquerda, seja uma posição mais de direita, seja uma mais liberal, seja menos liberal, não importa. Eu quero saber a que interpretação é válida. Quem embasa essa interpretação? Eu, quando tenho um instituto como o IBCCRIM, embasando uma tese colocada, uma informação colocada, uma interpretação de alguma coisa que está sendo dita, eu digo, bom, aqui eu tenho seriedade. E eu posso até pegar um instituto também de extrema direita, embasando e chancelando também uma informação, eu posso não concordar, mas é uma informação séria. Então eu acho que o papel do instituto hoje é muito maior. Porque antes era passar uma informação que ninguém tinha. Hoje é dizer, no meio disso tudo, dessa loucura toda, dizer, essa informação é válida e pode ser usada sim. É bem usada assim. Então, isso dá credibilidade. Quer dizer, para quem está lendo, eu quando leio o artigo e digo, bom, mas esse artigo foi feito por alguém do Instituto. É uma informação, o Instituto não vai publicar qualquer besterol ali e não vai chancelar alguma coisa absolutamente ridícula, vazia, sem conteúdo. Então, o papel do Instituto hoje, eu acho que é muito grande, porque ele chancela, ele dá seriedade, ele dá credibilidade ao conteúdo que está sendo passado. As coisas mudaram, a gente dizia, e outros já disseram, é isso, no tempo bom, é até difícil buscar o papel do Instituto. Né? Num tempo tranquilo, quando os ventos sopram, né, de forma normal, o papel do Instituto perde até relevância. Né? Então, claro, você contém, você discute, os tribunais sempre foram mais conservadores, então você critica, mas é um papel até menor. Nos tempos obscuros, quer dizer, onde se discute se deve se seguir o judiciário ou não, se você deve respeitá-lo ou não, se você deve... O papel do Instituto é defendê-lo, né? É defender a democracia, defender os poderes, defender... Então, hoje o papel do Instituto é muito maior do que outrora, porque agora precisa dele, né? Agora a gente está numa insegurança institucional absurda. Então, são as entidades de fora
que servem hoje para resguardar, depois a gente vai brigar, mas a gente vai brigar lá com os tribunais amanhã. Hoje nós vamos segurá-los, porque é o nosso papel. Né? Não dá para pensar em democracia sem ter um judiciário respeitado. Né? A gente que é advogado, você ganha, você perde. Eu digo que o meu grande valor é saber entender isso, saber entender o papel e como lidar com isso. Você pode discordar da decisão, mas primeiro que você não briga com as pessoas que deram a decisão, cada um tem sua visão de mundo. Eu posso não concordar, eu posso criticar ideologicamente a visão de um ou de outro, mas você tem que respeitar isso. Porque não respeitar isso é não respeitar todo o sistema. Aí é o anarquismo, né? Se isso não vale, vale o quê? É justiça com as próprias mãos, cada um fazendo a sua, a gente vai para onde? Então, não tem sentido. Acho que o papel hoje do Instituto é muito mais importante do que foi. E o momento agora é o momento de dar força. Tem muita coisa errada aí, óbvio. Quer dizer, a gente podia discutir todo esse inquérito feito no Supremo, instaurado pelo próprio ministro, mas esse não é o momento de discutir isso. Quer dizer, o momento hoje é dizer, olha, nós precisamos de um judiciário com respaldo, sério. Depois nós vamos discutir se a decisão estava certa ou estava... Isso passou para o segundo plano. A coisa está tão perigosa, a coisa tão profunda, tão séria, que hoje o papel do Instituto é quase a manutenção do judiciário enquanto poder. E manutenção no sentido de respeito. Não, isso é um poder, isso tem que ser respeitado, assim como todos os outros também. E aí depois disso a gente vai criticar ou não o erro que eventualmente aconteceu. Mas sem o judiciário é pior. Então não dá para não tê-lo. Né? E aí as instituições sérias precisam dar suporte ao judiciário, né? E ao sistema jurídico como um todo. Porque não há alternativa, pelo menos não inventaram uma alternativa até hoje melhor do que a que temos. Portanto, vamos mantê-las. Eu, infelizmente, acho que o Instituto cada vez é mais imprescindível. E falo infelizmente porque na sociedade ideal talvez nem precisasse do Instituto. Né? No mundo ideal, nossa função ia ser muito pequena, ia ser a reunião de amigos para bater papo e conversar um pouco sobre a doutrina. E infelizmente a gente precisa cada vez mais, talvez mais hoje do que há 30 anos, o que é preocupante. Né? Então, acho que tem um papel fundamental. Acho que o Instituto cresce e ganhou e soube permitir que novas pessoas entrassem, que os jovens entrassem. O nosso papel meio acabando, né? Já 30 anos, já com 50 e pouco de idade. Quer dizer, a gente serve aqui os mais velhos, na verdade, para dar um suporte para os novos que estão chegando com força, com energia para essa luta. Nunca foi tão imprescindível institutos como o nosso, né? E eu falo, é triste isso, era melhor que não precisássemos deles, mas precisa, e precisa de gente nova, com energia, com força, com uma cabeça melhor, e as gerações que vêm, acho que vêm com cabeça melhor, porque só isso vai ser capaz de mudar o país. Né? E as mudanças são sempre de fora para dentro. As mudanças nascem de institutos como esse. Então acho que o papel é um papel de realmente virar a mesa, de fazer barulho, de mostrar que está errado, de mostrar caminhos, de criar opções. E também não adianta só criticar. Quer dizer, o instituto tem que criar opções, né? Criar realmente caminhos, criar alternativas. E essas alternativas passam. Eu diria, e a minha sugestão, vamos fazendo reformas, reforma legislativa, propondo reformas, propondo no vazio, de repente uma proposta acaba indo. Essas coisas acontecem meio por acaso. Então acho que tem muita importância o papel do Instituto, principalmente nesse momento. Acho que tem que criar alternativas, sugerir alternativas ao país. Acho que um trabalho imprescindível junto à mídia, porque quanto mais a gente se coloca, quanto mais a gente está presente, quanto mais a gente marca a posição, mais a gente tem chance de mudar as coisas que estão aí, o status quo. Né?
Então, acho que tem um papel enorme. E é como eu falei, eu preferia que não precisássemos dele, a não ser como um ponto de encontro, mas não, nós cada vez mais precisamos de Instituto como uma referência. Então, do que depender de mim, a gente dá todo o suporte, todo o apoio para que os jovens que estão aí possam tocar isso para frente.